Hoje, você olha para o mundo, ele está de um jeito. Daqui a pouco, você olha de novo, tudo mudou. Isso é uma preocupação bastante grande, enquanto você tenha conseguido perceber as mudanças. Ou você é um daqueles que está no automático. Obrigado pelo convite, obrigado por me chamar para poder falar um pouquinho a respeito dessa novidade aqui, que é o meu livro. E, como sempre, é um prazer estar contigo. Muito bom, um livro fora do automático. É justamente essa pergunta que eu quero fazer para você. Por que o seu livro se chama Fora do Automático? Assim, basicamente a grande razão do nome é que a gente, quando percebe, a gente está fazendo as coisas como a gente sempre faz, do jeito que a gente faz, e perde a noção do que está mudando no nosso entorno. E de repente, quando a gente acorda, tudo mudou e a gente não sabe como é que isso aconteceu. Ou seja, esse jeito de viver automático é uma coisa que sempre me preocupou. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada nos detalhes. E a grande questão é que eu queria, de algum jeito, chamar a atenção de outras pessoas para esse tipo de comportamento. Mas, Murilo, como é que nós vamos ficar sabendo que estamos no automático? Primeira coisa, eu acho que todo mundo tem certos momentos de automático na vida. Por quê? Porque estar no automático é o natural do ser humano. Vou te dar um exemplo. Você acorda, entra no carro, vai para o serviço, dirige até o serviço, chega lá, se eu te perguntar por onde você passou, se tinha alguma coisa de especial acontecendo, se tinha uma batida, se alguém te fechou, quantos sinais estavam fechados, você não vai saber responder. Por um lado, isso é ótimo, porque te economiza energia para você concentrar naquilo que é importante. Por outro, o risco é você perder a capacidade de ver os detalhes e perdendo essa capacidade você, de repente, perde a chance de ter uma vida um pouco mais, digamos, um pouco mais colorida. Bom, mas digamos que eu agora descobri que eu estou no automático. O que eu vou fazer para sair deste automático? Quais serão os meus passos aí? Acho que a primeira coisa é exatamente isso, é tomar consciência que você está no automático. Não é uma coisa muito fácil você olhar e perceber que a sua vida precisa, digamos assim, mudar, mas algumas coisas talvez sejam importantes. A primeira coisa que eu acho que é super importante é desacelerar a vida. O que eu quero dizer com desacelerar a vida? A gente tem um pensamento que, de um lado, ele é rápido para tomar decisões, ele é intuitivo, e existe uma razão para isso, e do outro, você tem um pensamento mais lento que é o racional. Então você precisa aprender a desacelerar esse pensamento intuitivo para você começar a perceber as coisas. A segunda coisa que você precisa fazer para ter essa capacidade de sair do automático é começar a olhar para as coisas e questionar. É o famoso e se. Você começa a olhar para aquilo que você faz sempre e perguntar por que eu faço desse jeito, por que alguém faz desse jeito e se mudar, o que vai acontecer. Com esses dois simples métodos, digamos assim, você já começa a sair daquilo que é essa vida corrida e automática que a gente tem. Bom, você é um dos grandes nomes do marketing brasileiro. Isso eu não preciso ficar comentando, todos nós sabemos, o mercado sabe muito bem disso. Agora, como um homem de comunicação, por que você considera que este tema é importante para o mercado? Algumas razões. Acho que a principal é que a gente, e eu gosto muito de falar disso, normalmente a gente para na primeira solução. O que eu quero dizer com isso? Você tem um problema, você para poder pensar como resolver esse problema, acha uma solução e você estaciona ali naquela ideia e fala, opa, resolvi a questão. Habitualmente, as boas soluções, habitualmente as sacadas, elas estão depois da primeira solução, que é aquela solução automática, aquela que todo mundo toma. É o senso comum, digamos assim. Então, quando você e os criativos são mestres em fazer isso, o criativo acha a solução, acha o comercial e ele joga fora a primeira ideia, buscando a segunda, a terceira, porque ele sabe que depois que você esvazia a mente, depois que você sai do seu automático, é que as boas coisas aparecem. Então, marketing principalmente, em que a gente tem como missão, primeiro, agradar o consumidor, segundo, agradar mais do que o concorrente. Se a gente fizer aquilo que o concorrente faz, a gente simplesmente perde porque o concorrente chegou primeiro. Bom,
Fora do automático, posso dizer que é uma coletânea de mini provocações sobre o marketing. Esse livro, sim, porque basicamente o que eu fiz foi juntar vários textos que eu já tinha publicado no LinkedIn e transformar num livro que é interessante. Primeiro, a gente descobre que quem me lê ou quem lê as coisas na internet não consegue, até pelo número de coisas que vem na internet, ler tudo. Segundo, que você começa a ter uma percepção melhor do assunto como um todo. Então, um assunto que começa num dia, continua no outro, no livro, faz muito mais sentido do que o dia a dia do LinkedIn. Você mostra, digamos, as alterações nas empresas e no comportamento do consumidor, isto no mercado mais amplo? Basicamente é isso. O que acontece? Vou dar um exemplo aqui que é talvez o melhor exemplo dentro desse livro, que é o ESG. Então, essa ideia do ambiente, da governança, do social, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com essa área que virou talvez a tendência mais importante nesses últimos anos, eu dou alguns exemplos de como é que as empresas estão ali olhando para aquilo que todo mundo olha e achando soluções que são simples, pequenas, mas que altera completamente como é que você olha para a empresa e percebe. Esse ano tem escrito muito a respeito de inteligência artificial, a respeito de tudo que está acontecendo. Por quê? Porque a nova tendência está atacando bastante o nosso mundo é exatamente a inteligência artificial que tem transformado a publicidade, e se a gente não ficar de olho daqui a pouco, ou a gente é engolido por ela, ou se a gente estiver prestando atenção, a gente usa ela como um aliado para poder ficar melhor ainda como profissional. Você comentou sobre a simplicidade das coisas, como elas devem ser feitas, não é? Mas está muito ligado ao consumidor. E me parece que você tem uma experiência com um taxista de Salvador. Eu gostaria que você contasse isso aqui para nós. Basicamente assim, eu sou apaixonado pelos baianos, pela capacidade deles transformarem uma coisa que teoricamente é complexa numa coisa simples. É do baiano. E aí eu fui passar um carnaval lá e nós pedimos um Uber. E o cara chegou com um táxi. E eu falei, mas peraí, é Uber ou é táxi? Ele falou, não, eu sou táxi. E ainda não tinha o Uber táxi, era só Uber naquela época, tem uns 3 anos disso, ou 2 anos. E eu falei, não, mas peraí, mas você é Uber usando táxi? Ele falou, é a mesma coisa, o serviço em si é a mesma coisa. E ali eu entendi que é o seguinte, ele consegue ver esse baiano, esse taxista, ele conseguia já ver aquilo que a Uber demorou 2 ou 3 anos para poder entender. Que na verdade o táxi não é um concorrente do Uber. O táxi na verdade é um dos possíveis serviços que a Uber pode oferecer. Tanto que logo depois a gente viu aparecer o Uber Táxi. Hoje, quando você precisa de um táxi, em vez de você ligar para o ponto, você entra no Uber e chama o táxi pelo Uber. Ou seja, aquele taxista me mostrou que o futuro pode ser mais fácil de ser visto se a gente estiver na Bahia descansando numa boa. Bom, meu amigo, agora veja, eu e quem está nos assistindo quer saber como conseguir chegar ao teu livro. Como podemos comprar um exemplar? Basicamente, ele está disponível nas principais livrarias do Brasil, tanto São Paulo quanto as demais capitais. E para aqueles que não encontrarem por acaso localmente, porque é impressionante, o livro graças a Deus está vendendo bem, pode entrar em qualquer uma livraria das livrarias digitais e pedir, porque todas elas têm disponíveis. Se por acaso ainda assim não achar, vou pedir para entrar no meu LinkedIn, tem lá um link, daquele lá, compra direto na minha mão e eu ainda mando autografado. Olha, que beleza. Bom, você, como é inquieto, deve estar preparando alguma nova, digamos, publicação. Podemos esperar por novos livros, meu amigo? A ideia é agora, já que estampou a tampa da garrafa do gênio, agora é continuar, lançar um livro pelo menos por ano. Mas basicamente, uma coisa que você perguntou, que muita gente pergunta para mim, que é como é que eu saio do automático, eu estou transformando aquilo que eu conheço, as técnicas que eu conheço, num curso. O curso vai estar brevemente à disposição e estou aí junto com o pessoal da Talk Lab
preparando a palestra e o ano de 2023, eu saio por aí apresentando via palestra para as empresas que interessarem exatamente o conceito de como é que uma empresa pode, através de processos que tem que ser simples e realmente são simples, olhar para o problema do dia a dia, sair daquilo que é o óbvio, que é o automático, que é o simples, e ir um pouco mais além para poder fazer com que o consumidor veja um valor maior na empresa que me contratar para poder ouvir minha palestra. Murilo, me permita sair um pouco do automático agora. Todos nós sabemos da tua experiência na indústria automotiva, perfeito? Sim. Fiat, Nissan, né? E hoje como consultor de várias casas, né? Representantes de veículos. Eu pergunto, o futuro automóvel é elétrico? O futuro automóvel também é elétrico. A gente tem que lembrar que a solução elétrica ela não é uma solução one size fits all, ou seja, não é porque para o mercado o carro elétrico resolve bem que também obrigatoriamente vai estar no Brasil. E mesmo dentro do Brasil, pode ser que São Paulo seja uma cidade em que o elétrico vai bem, mas não obrigatoriamente uma cidade do interior, não só de São Paulo, mas dos vários interiores do Brasil, pode ser que não seja uma solução ideal para todas as cidades. Então o automático, nesse caso, é pensar que só porque lá fora está acontecendo, aqui também tem que acontecer. E não é verdade. Na verdade, o carro elétrico ele é mais um modelo, ou seja, mais um tipo de motorização. E no futuro a gente vai chegar e vai falar, eu quero um carro a combustão, eu quero um carro elétrico ou qualquer outra coisa que possa vir para o futuro. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado, você em grandes nomes da propaganda. Tenho certeza que vamos nos falar outras vezes, porque você sempre traz algo de bom, novo e profissional para todos nós. Muito obrigado, Murilo. E eu que agradeço. Obrigado pela atenção.